Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando da prova de matemática. Bom, o que acontece nessa sessão da prova do Enem? A parte de matemática também tem 45 questões, assim como as outras três partes, referente às linguagens, ciências humanas e a parte de ciências da natureza. A parte de matemática vale 1000 pontos a prova total. Eu vou ter questões que são dinâmicas, onde eu vou ter um texto mais elaborado, um texto extenso e em seguida pergunta. Ou eu vou ter questões mais simples, onde eu vou ter só um texto pequeno, uma estrutura, um gráfico ou uma tabela, e em seguida vem com questionamento. Lembrando que, assim como o restante da prova, a parte de matemática vai ser só questão fechada, onde eu vou ter a alternativa, iniciando a letra A e terminando até a letra E. Então, o que acontece nessa prova? Vai ter um conhecimento global de diversos assuntos. Coisas do cotidiano que a gente lida todo dia, como, por exemplo, entrar numa corrida de táxi, que tem uma bandeirada fixa, onde você vai ter que pagar um valor, por exemplo, de R$5, assim que você entrar num táxi, e mais R$2,50 a cada quilômetro que você rodar, por exemplo. Desde coisas que a gente não tem mais muito costume de pensar no dia a dia, como por exemplo, como que acontece o crescimento de uma bactéria, qual que é o tipo de gráfico que representa esse tipo de comportamento. Então, a prova de matemática, ela é uma prova bem interessante, traz várias coisas super importantes para falar, e ela é uma das sessões do Enem que mais vai requerer de vocês atenção, porque ela é muito extensa e vai precisar fazer muita conta. Então, quanto mais vocês treinarem essa parte fazendo exercício, melhor vai ser. Bom, aqui a gente também separou os conteúdos que caem com mais frequência na prova. Então, um ponto que sempre cai é a parte de grandeza proporcional e as grandezas que não são proporcionais diretamente, mas sim inversamente. Como assim? Quando uma coisa cresce à medida que a outra, a gente diz que essas grandezas são proporcionais. Por exemplo, quando a gente pega a fórmula de velocidade e distância dividido por tempo, à medida que a distância aumenta, a velocidade também vai aumentar. Assim, a gente diz que essas coisas são grandezas diretamente proporcionais. Em contrapartida, se a gente olhar o tempo e a velocidade, o tempo está no denominador. Isso significa que se eu aumentar o tempo, eu vou diminuir a minha velocidade. E aí, nesse caso, eu estou dizendo que as grandezas têm que ser inversamente proporcionais, porque na medida que uma aumenta, a outra diminui. Também cai bastante a parte de funções. Função afim, que é aquela relacionada à reta, também chamada de função de primeiro grau. A função parabólica ou função de segundo grau, onde eu tenho aquele comportamento gráfico que parece um sorriso ou parece um sorriso de cabeça para baixo. Também cai a parte de função logarítmica, a exponencial e também outras funções que não são tão cobradas em termos de conteúdo no ensino médio, mas que a prova do Enem gosta de trazer de vez em quando. Também cai bastante a parte de geometria plana e a parte de geometria linear. E a geometria espacial também cai bastante. Toda vez que eu estiver falando de geometria plana, eu estou falando das figuras, retângulo, círculo. Quando eu estiver falando da geometria espacial, são essas figuras representadas em 3D. Então, um quadrado, que seria uma representação em 2D, quando a gente emerge ele para um plano a mais, ou seja, 3D, ele vira um cubo. E o que vai alterar? A fórmula dele. Então, em 2D eu tenho apenas duas medidas, enquanto que em 3D eu vou ter uma medida a mais. Também cai bastante a parte de estatística e probabilidade, a parte de tabela, gráfico, raciocínio lógico. Sempre cai na prova do Enem, a prova de matemática, ela é repleta de tabela e de gráfico. Então, requer muita interpretação. A parte de estatística e probabilidade tem relação direta com o comportamento gráfico e as tabelas. Então, pode ser que no mesmo conteúdo eu tenha essa questão da frequência caindo entre os dois. Então, eu posso ter uma tabela que está falando de estatística, ou eu posso ter um gráfico que está falando de probabilidade. Também cai com bastante frequência a parte de logaritmo, tanto
o comportamento gráfico que ele apresenta, tanto as propriedades dos logaritmos. E também cai a análise combinatória. Algumas dicas que a gente vai apresentar aqui na parte da prova de matemática, antes da gente ver como que é esse tipo de prova. Primeira dica super importante, pessoal, simplifica as suas contas. A prova do Enem costuma trazer contas com números muito grandes, na escala de 1.000, 2.000, 3.000. Então simplifica isso até um número mais fácil que você achar para fazer conta. Lembrando que na prova do Enem a gente não pode levar calculadora. Então a gente tem que treinar a conta na mão, saber estratégias para que as contas fiquem mais rápidas, para que você não perca tanto tempo em relação à prova como um todo, já que ela é muito extensa, são 45 questões. Então sempre que você conseguir simplificar, simplifique, porque isso vai otimizar o seu tempo na prova. Algumas outras dicas. Começa sempre pelas questões fáceis. Tá? Chegou na prova da parte de matemática. Você começou a ler a primeira questão, viu que você já tem dificuldade? Pula. Faz as fáceis primeiro, porque você vai ganhar tempo para as difíceis. Se você agarrar na questão difícil e começar a perder o seu tempo nela, quando estiver chegando no finalzinho da prova do Enem, os aplicadores vão te avisar. Só que você ainda tem que terminar as demais questões e passar para o gabarito oficial. Então, a probabilidade de você passar uma questão errada por gabarito, se você tiver com um tempo menor, vai ser muito maior, porque você tem que entregar essa folha, caso contrário, a sua prova não é corrigida. Então, faz as questões fáceis primeiro, libera elas, e o tempo que te sobrar, volta nas questões difíceis. Uma outra dica super importante também, sublinhe as informações que são mais importantes. Às vezes, numa questão da parte de matemática, pode ter um texto muito grande relacionado à bandeirada de táxi, como eu disse anteriormente. Vai contar toda uma historinha. Fulano de tal precisou sair da sua cidade e precisou fazer uma corrida de táxi. O táxi é definido como uma bandeirada fixa de R$ 25,00 e mais R$ 2,75 por quilômetro rodado. O que é importante até então na parte que eu falei com vocês? A bandeirada fixa e a variável. Tirando essa parte, o que é desnecessário na questão você não vai sublinhar. Porque para a prova de matemática, o que é importante é o dado. Então, se a gente não souber onde está o dado, não vai saber fazer a prova. Por isso que é importante sublinhar. Atenção, gente, aos gráficos e às tabelas. Elas podem ser confusas, podem não ser bem claras. Então, quanto mais exercício relacionado à gráfica e tabela a gente fazer, mais acostumado a gente vai estar com esse tipo de representação. Então, vai ser mais tranquilo para a gente fazer a prova também. Além disso, observa as grandezas que estão envolvidas no problema. Não necessariamente todo dado que está numa questão você vai ter que usar. Pode ter mais de 4 ou 5 dados numa prova, principalmente quando a gente está falando de grandezas que são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Nem tudo que está lá a gente vai usar. Então, atenção ao que a pergunta está questionando para vocês e atenção aos dados que você vai precisar usar. Caso contrário, você pode usar um dado que não seja necessário para a questão e com certeza vai ter uma resposta que bata com esse dado errado que você pegou. As provas em geral, não só a prova do Enem, mas de outros vestibulares, elas costumam fazer isso. Elas trazem as alternativas com os dados que não são exatamente os dados que você tem que usar no problema. Então, quando você achar a resposta, você pode pensar que está certo, na verdade não está. Então, cuidado com isso também. Aqui a gente tem mais algumas dicas de estudo. Procure sempre observar, gente. Sempre estudar as técnicas que facilitam as contas para vocês. Simplifique sempre um número. Quanto menos pergunta com um número, quanto menos conta com um número maior você fizer, melhor vai ser para você, vai otimizar seu tempo. Outra coisa, lembra sempre dos números pitagóricos. Quais são eles? 3, 4 e 5. Tem outros também, mas esses são os principais. Por quê? Muitas das questões da prova de matemática têm relação com esses 3 números, que é a base do triângulo de Pitágoras. Então, eles podem ser semelhantes numericamente. Por exemplo,
Eu tenho um triângulo que é definido por 3, 4, 5. É um triângulo reto. Do outro lado, eu posso ter um triângulo formado por 12 e um triângulo formado por 15. 12 e 15 são semelhantes aos números pitagóricos, só que são multiplicados por um outro número. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque se você consegue entender a semelhança de uma figura para outra, isso vai otimizar muito seu tempo na conta. Também faça uma lista de fórmulas para cada conteúdo. A parte de matemática, em especial a parte de geometria plana e a parte de geometria espacial, é muito grande, tem muita fórmula. E elas têm que ser decoradas, porque a prova do Enem não te fornece nenhuma dessas fórmulas. Então, senta, faz um mapa mental com todas as fórmulas, começa a olhar esse mapa mental todo dia antes da prova, que até lá você vai se acostumar com as fórmulas. Além disso, tem vários canais no YouTube que criam músicas que te ajudam a decorar essas fórmulas, ou criam algum outro mapa mental que pode ser útil também, ou simplesmente faz exercício para você se acostumar com isso, que é justamente a nossa dica de número 4. A parte de matemática só se aprende fazendo exercício. Não adianta você entender somente o conceito que está por trás. O conceito é extremamente importante? Sim. Mas o que acontece? Quanto mais conta a gente fizer, quanto mais questões do Enem na parte de matemática a gente fizer, mais acostumado a gente vai estar com a prova. A parte de matemática são 1000 pontos. Não que as outras partes não sejam importantes, mas essa é a parte da prova do Enem que causa mais dificuldade. Por ela ser extensa, tem muita fórmula, e o pessoal às vezes não prestar tanta atenção no que o enunciado da questão está querendo tratar. Então, quanto mais exercício você fizer, mais preparado para a prova do Enem você vai estar. E uma última dica é: tira algum tempo do seu descanso. Claro, é importante a gente ter uma rotina de estudos, é importante sempre a gente estar atento ao cronograma nosso. Mas se você não tira um tempo para você descansar, você não vai conseguir absorver todo aquele conteúdo que você está estudando. Então, tira o final de semana para descansar, assiste um filme na Netflix, procura alguma coisa no YouTube, um documentário, leia um livro, vá passear seguindo as recomendações, né? Por causa da pandemia que a gente está vivendo. Mas, enfim, tire algum tempo para você descansar. Você vai ver que você vai conseguir absorver muito mais conteúdo do que você conseguiria absorver fazendo uma rotina mais extensa. Bom, agora a gente vai dar um pulo na prova de matemática do Enem. Onde que a gente encontra essa prova? Bom, a gente tem o site do INEP, que é o MEC, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O que acontece? Basta a gente jogar no Google, procurando INEP, Enem, Provas e Gabaritos. Eles vão te direcionar para essa página, onde vai estar todas as provas e gabaritos de todos os anos, olha, desde a primeira aplicação dele. Então, desde 1998, onde o tema da redação foi Viver e Aprender, até a prova de 2019. E aqui a gente tem os cadernos, que variam as cores deles, onde tem a função para a gente baixar a prova e depois para baixar o gabarito. Não vem a prova com gabarito, porque a intenção de disponibilizar esses arquivos para vocês é que vocês tentem fazer a prova sem olhar o gabarito. Faz ela toda, depois você confere. Então, vamos dar uma olhada na prova de matemática. Como eu disse anteriormente para vocês, cai muita tabela e gráfico. Então, de cara aqui na primeira questão, a gente já viu um quadro e um segundo quadro, onde está relacionando tempo e desvio padrão. Novamente, a gente tem mais um gráfico, só que nesse caso está falando da idade média da população analfabeta. Então, lembra que eu comentei com vocês que a prova de matemática ela envolve muito a questão de conteúdo que a gente trabalha em outras disciplinas com a questão da conta? População analfabeta, isso aqui é um problema social, tem a ver muito com a prova de história, mas olha aqui, está bem na prova de matemática. A gente tem também que a prova de matemática cai algumas fórmulas, onde a prova normalmente pede para determinar alguma constante, como nessa questão aqui, que está pedindo para determinar o valor da constante. A parte de geometria plana cai bastante, onde a gente tem tabela
e a figura junta, a gente tem a quantidade de medidas. Normalmente, nesse tipo de questão, eles pedem para a gente encontrar qual o melhor modelo, dependendo da disponibilidade que o exercício deu para a gente. Também cai bastante a parte de probabilidade. Lembra que eu comentei com vocês que probabilidade e tabela tá interligado? Olha que bacana essa questão do Enem aqui. Traz uma empresa que ela está sorteando prêmios para os funcionários. Então aqui eu tenho uma tabela com tempo de serviço e número de empregados. E aí pede para a gente calcular a probabilidade. Outra coisa que eu comentei com vocês, a prova do Enem é muito extensa em relação a texto também. Então, olha a quantidade de dados que eu tenho nessa questão, por exemplo, 40 centímetros, 35, 60, 10 centímetros de topo, para chegar a apenas uma pergunta geral, que é nas condições apresentadas, a quantidade de pedras compradas foi. Então, sempre que tiver esse tipo de texto assim, na prova de matemática, rasura, sublima, anota os dados que o exercício está te falando para você saber quais são os dados que você vai precisar para a questão e quais não vai precisar. Novamente, aparece muito tabela, fração também aparece muito no Enem. Então, você está fazendo uma questão e apareceu fração, não divide ela. Dá uma olhada de como é que está a função das respostas, se ela está em decimal ou se ela está em fração. Se ela estiver em fração, não justifica você passar para decimal, porque você vai ter que fazer um caminho inverso depois. Agora, se a resposta estiver em decimal, já pode fazer nessa divisão. Não precisa necessariamente fazer a conta exata na prova do Enem. Muitas das questões trabalham com questão de aproximação. Então, quando você estiver fazendo uma divisão e até duas casas decimais você souber fazer tranquilamente, pode fazer. Agora, se você tiver com um pouquinho mais de dificuldade, tenta fazer uma espécie de aproximação. Isso pode te ajudar na prova. Também cai bastante representação de figuras, novamente quadros e tabelas, mais figuras. Cai também gráficos, nesse caso aqui, está apresentando a concentração do álcool em diferentes tipos de bebidas. Então, olha, lembra que eu comentei com vocês que a prova de matemática também, ela tem uma relação direta com tudo que a gente vive e a gente não se atenta? O consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, principalmente agora na pandemia, né? A gente viu que teve um aumento muito grande. Mas a gente nunca parou para pensar, ou não tem o costume de pensar, qual que é realmente a quantidade de álcool que tem em cada bebida. Então, olha, a prova de matemática traz isso, traz esse tipo de contexto, e em seguida te faz um questionamento matemático. Novamente, tabelas, figuras, diferentes tipos de gráficos. Então, assim, a prova de matemática é uma prova bem interessante, como vocês podem ver. Aqui a gente tem um gráficozinho x e y, então é uma representação gráfica de uma função. Olha que bacana. Então, ela traz, gente, a prova de matemática, todo esse estilo completo. Então, vai até 180 questões. Então, lembrando também que a gente tem que ter uma visão espacial das figuras, que normalmente cai na prova do Enem, como por exemplo nesse tipo de questão, ele vai te dar uma figura. E você vai ter que fazer a visão espacial dela, ou a visão de cima, de ângulos diferentes, para você conseguir chegar na resposta. Então, basicamente, a questão de matemática segue esse tipo de estilo, pessoal. Um pouquinho. Continua aqui. Então, depois que a gente viu a prova do Enem, a prova de matemática da parte do Enem, novamente, curte, comenta, compartilha os nossos vídeos, chama o pessoal que você conhece, que tá para fazer a prova do Enem, para dar uma olhada nos vídeos do nosso canal. A gente é a equipe Checklist. Então a gente se vê na próxima. Boa sorte na prova para vocês. E lembre-se, um bom cronograma de estudos pode ser a chave para vocês saírem bem na prova.